Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu me chamo Ana Beatriz, eu sou do oitavo B, Oscar Niemeyer, e hoje eu estou aqui com Alexandre de Geografia, ele dá aula no Promundo, e eu vou falar um pouco com ele hoje sobre o efeito estufa e sua relação com a ODS 13 para o nosso evento do Expo Mundo, que seria muito interessante você que está assistindo e nos prestigiar. Irá acontecer no Yacht Club no dia 25 de abril. Eu espero vocês lá. Então, professor, muito obrigado por ter vindo hoje. Eu queria agradecer o convite, né, da turma, especialmente de você. E é interessante, né, a gente falar sobre esse assunto que acontece no mundo inteiro, certo? E altera muito a nossa vivência, tá? É muito interessante. Ah, professor, para a gente começar, o que é o efeito estufa e por que ele é tão importante para a Terra? Veja, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ou seja, é algo que acontece naturalmente, assim como um furacão, um terremoto. Então, a natureza ela está em constante movimento ali, certo? E ele funciona basicamente o seguinte: ele é um efeito que vai reter calor do Sol na atmosfera terrestre, na superfície terrestre. O que acontece? Esse calor, quando vem do Sol, né, ele chega à superfície terrestre e boa parte volta para o espaço, ou seja, a Terra funciona como se fosse um espelho, certo? E sem esse calor retido, né, esse calor que é retido por meio desse efeito, a Terra teria um comportamento bem diferente, seria mais fria e o que dificultaria bastante a vida na Terra. Então esse calor é essencial para mantermos essa vida funcionando e também é essencial porque ele mantém o equilíbrio térmico da Terra. Tá? Sim, muito interessante. Qual a principal diferença entre o efeito estufa natural e o intensificado pelas ações humanas? Veja, o efeito estufa, os gases que compõem lá a atmosfera do efeito estufa, né, ele funciona como um cobertor térmico, então ele cria uma camada onde esse calor não consegue sair, né, boa parte dele, e ele é formado basicamente por alguns gases. Os dois principais são o dióxido de carbono, que é o CO2, que a gente conhece como gás carbônico, e o gás metano, que é o CH4. Esses gases, eles estão na natureza, né, na atmosfera, e eles contribuem para esse efeito estufa. O grande problema é quando a gente tem algumas atividades humanas que aceleram esse efeito, ou seja, ele vai colocar mais quantidade desses gases na atmosfera, certo? E isso vai prejudicar basicamente esse equilíbrio térmico da Terra, criando um ambiente mais quente, por exemplo, provocando o aceleramento do aquecimento global, tá? Sim. Quais atividades humanas mais contribuem para esse aumento? Uma das principais é a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, como carvão mineral, petróleo, gás natural, certo? E também que é emitido justamente por algumas indústrias e veículos, tá? Então é um principal. Existe também, né, o desmatamento, que é uma atividade que você vai retirar as árvores, né, as plantas, e as plantas têm uma função importante nessa troca gasosa, porque elas capturam o CO2 da atmosfera. A gente chama de sequestro de carbono. Tá? Então, quando você retira essa vegetação, você vai ter menos captura de CO2, ou seja, mais CO2 vai estar retido, né, no espaço, na atmosfera, certo? E a outra também é a atividade agropecuária, né, principalmente porque as fezes, o esterco bovino, principalmente, emite também gases como metano, certo? É, sim, quais são os principais impactos dessas mudanças no nosso dia a dia? Olha, o impacto já está acontecendo, né? É visível, certo? Primeira coisa, o aumento da média térmica do nosso planeta. Então, a temperatura média do planeta ele vai aumentando porque a gente tem mais calor preso. Exatamente isso. Porque essa camada ficou mais intensa e aí o calor que não consegue sair da atmosfera, então fica meio que uma estufa mesmo, fica preso ali, criando um ambiente muito mais quente, tá? Outros impactos também é na vivência, né? No nosso cotidiano. Então, a gente vai ter por exemplo, alteração no regime de chuvas, certo? Pode acontecer período de seca ou enchentes. Então, esses eventos serão alterados também com o aumento da camada do efeito estufa, tá bom? Falando da ODS 13, qual a importância dela no combate às mudanças climáticas? Então, veja, ela tem uma importância muito grande porque ela vai, primeiramente, conscientizar, né, a população, o governo, as empresas, certo? O cidadão também, de modo geral, a importância de nós mudarmos nosso comportamento e nossas ações
Porque se continuar do jeito que está, né, esse efeito de estufa acelerado e intensificado, a gente vai ter alguns prejuízos, principalmente, por exemplo, na produção de alimentos. Então, você tem ali uma lavoura que produz uma certa quantidade de alimentos por ano, por safra, e aí, quando você altera o regime de chuva, quando você altera a temperatura, aquela lavoura vai ser altamente impactada. E aí vai gerar prejuízos, como fome, né, falta de abastecimento. Então, sem contar também com as doenças que podem ocasionar, né, principalmente doenças respiratórias, porque esses gases são poluentes e prejudiciais à saúde, tanto humana quanto também de outros animais. Tá bom? Na prática, o que pode ser feito pela sociedade para reduzir esses impactos? Então, principalmente, algumas práticas são importantes, né? Principalmente uma que é reduzir o consumo excessivo, que a gente chama de promover o consumo consciente, ou seja, aquilo que não é necessário para você viver, né? Aquilo que você acha como um luxo, digamos assim, seria possível repensar, né? De utilizar ele de maneira menos intensa ou diminuir esse uso excessivo, esse consumo excessivo. Outro seria, né, educar a população para que, né, descarte o lixo adequadamente, né, que consuma menos combustíveis fósseis, principalmente que eles contribuem bastante para essa emissão de gases poluentes. Tá? Então, esses são as principais ações que a gente pode tomar. E são ações bem simples que pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Tá? Sim. E os jovens, professor? Qual é o papel deles nessa questão toda? Então, o jovem tem um papel importante porque, veja, o jovem ele vai viver, vai ser protagonista do futuro desse planeta que a gente está hoje. Então, você vai ser grande protagonista no futuro, por exemplo. E os jovens geralmente têm digamos assim, uma disposição maior, né? O pessoal mais idoso não, mas o pessoal mais jovem tem uma disposição maior de aprender, né? De engajar as pessoas. Então, por exemplo, se você tiver boas ações na sua casa, você pode influenciar seu irmão, sua família, seus amigos, e aí vai intensificando essa zona de influência e as boas práticas para ajudar o meio ambiente, consequentemente, seria mais forte por conta do engajamento dos jovens, tanto em redes sociais quanto também nas práticas diárias. Beleza? Certo. Para finalizar, assim, que mensagem o senhor deixaria para quem está nos ouvindo? Olha, é simples, né? Cuidar do nosso planeta é essencial e é simples. As mudanças climáticas já estão acontecendo, mas existe um tempo, né, para elas acontecerem e mudarem drasticamente nossa vivência. Então, ainda há tempo de a gente cuidar do nosso planeta e evitar maiores prejuízos, maiores danos, né, para o nosso meio ambiente. Então, cuidar da natureza e fazer ações simples, porque você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte, juntos nós fazemos a diferença. O que não pode é você fazer a sua parte e eu não fizer e o governo não fizer, então isso causa um desequilíbrio. Então, juntos nós somos mais fortes e cada um fazendo a sua parte contribui com um futuro melhor. Ok? Então é isso. Muito obrigada pela Obrigado. participação. Queria Fico muito agradecer mais uma feliz. vez, né? E, por favor, como ela disse, né? Sim. Vão lá prestigiar o nosso evento, dia 25 de abril, certo? Acontecerá no Yacht Club de Aracaju, iniciará mais ou menos pelas 7h30, 8 horas, e vai ter apresentação artística, os meninos vão apresentar, né, todos os projetos de pesquisa deles baseado na ODS 13, que são as mudanças climáticas, certo? E vai ser muito legal, espero vocês lá, tá bom? Tchau, muito obrigada. Obrigado.